plano para salvar. Graça e paz, bom dia. Eu gostaria de tratar com você esta manhã sobre a quarta viagem missionária de Paulo. A teologia não cita como a quarta viagem missionária, mas eu entendo que ela tem um cunho evangelístico assim como as outras. O interessante é que em Atos capítulo 9, quando Paulo é convidado pelo Senhor para um chamado específico, ele tem um momento de crise onde ele vai para uma casa esperar aquele que o Senhor enviaria como o homem que iria orar por ele e curá-lo. E Ananias então é levantado e Deus diz para Paulo: olha, Paulo, virá um homem chamado Ananias, ele orará por você, o libertará da cegueira e anunciará o que eu tenho preparado para você. Em contraproposta, Deus fala para Ananias, e lá onde Ananias está, ele diz: olha, vá e ore pelo vaso que eu escolhi, porque ele será aquele que anunciará o evangelho, o reino dos céus, aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. E isso então consolida um plano muito maior que de forma específica Deus apresenta para Paulo. Ele está em Jerusalém 7 dias glorificando a Deus, adorando e orando com os irmãos em Jerusalém, e ele é preso pela cúpula judaica. Paulo tinha um propósito específico e Deus diz para ele: você irá para Roma, aonde pregará o meu evangelho aos reis, gentios e os filhos de Israel. O interessante é que esta viagem ela é recheada de vários momentos de angústia, de dor e de tristeza. O que eu quero chamar você para analisar comigo é que a nossa vida também é assim. Nós sabemos de onde vimos e para onde vamos, para o céu. Eu vim do norte de Minas, de uma cidade chamada Montes Claros, do lamaçal do pecado. Estou indo numa viagem em direção aos céus, aonde está preparado para mim um lugar e uma mesa onde o meu cálice transbordará, como disse o profeta Davi. Mas o caminhar, a viagem, ela é muito mais importante. Um certo professor e filósofo, ele disse que o importante não é a viagem em si, mas o caminho. O importante não é onde eu vou chegar, apesar que saber que vou chegar no céu é algo de extrema importância. Mas o que vai fazer a diferença é como eu vou fazer ou trilhar este caminho. E eu te convido então a fazer uma análise da vida de Paulo. Quem olhava a vida de Paulo de fora não entendia que Deus havia chamado, porque hoje a teologia da prosperidade ou a ideia que se tem é que aqueles que foram chamados pelo Senhor são pessoas que estão passando por momentos de alegria, de prosperidade, dinheiro em casa, sem tribulação alguma. E aqueles que olham para aqueles que estão sofrendo entendem que eles não estão debaixo do poder ou da bênção de Deus. E é um erro terrível, porque você foi chamado não para ter uma vida de prosperidade, apesar que muitos ainda têm, mesmo sendo chamados pelo Senhor. Mas o convite de Jesus é para que você assumisse a sua cruz a cada dia e o seguisse. O chamado que Deus fez para Paulo fez com que Paulo passasse por angústia, tristeza e dor. Ele é preso em Jerusalém, o sumo sacerdote o bate na boca, ele é humilhado, ele é preso, é levado algemado como escravo no navio. Neste navio ele passa então por naufrágio, perigo de morte, até desembarcar sem querer em uma ilha chamada Malta. Nessa ilha de Malta, Paulo, ao pegar gravetos para jogar no fogo, é picado por uma víbora muito venenosa, a ponto dos habitantes daquela ilha esperarem Paulo cair morto por causa da picada. Dali ele é levado então e passa a viver numa prisão domiciliar em Roma. E tudo isso para quê? Porque o Senhor havia chamado para o cumprimento da vontade do próprio Deus. Então o que eu quero dizer para você é que se você for chamado para um trabalho específico, saiba que Deus irá te conduzir de acordo à vontade dele. Então, 3 coisas que eu aprendo com este texto de Paulo. Primeiro, o decreto de Deus, a palavra de Deus, de forma alguma será interrompida. Aquilo que Deus decretou para você irá cumprir mais cedo ou mais tarde. A segunda coisa que eu aprendo com este texto de Paulo: o reino dos céus, a pregação do reino, trará para você, via de regra, momentos de dificuldade e dor. Mas fique firme, esteja preparado, esteja com seus olhos fitos no Senhor Jesus, porque Ele disse: vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é suave e leve. Então prepare-se, porque o reino dos céus trará para você dor e angústia em vários momentos desta caminhada. Quando Jesus diz: vinde a mim, porque nesse mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo, eu queria dizer que nos momentos de angústia e de dor, Ele estaria conosco. Não foi assim com Paulo? Ele, em meio à tempestade e naufrágio, ele disse para aquelas pessoas: não tema,
porque nenhum de nós se perderá, porque esta noite um anjo de Deus veio até mim e disse que é necessário que eu esteja me apresentando diante de César. Então Deus irá produzir a perseverança e a segurança para a sua caminhada. E por fim, creia no poder milagroso, miraculoso do Senhor. Na viagem de Paulo, ele foi permeado nesta caminhada por vários milagres, prodígios e sinais. Ele preserva a vida daquele povo no naufrágio, ele é picado de cobra, ele cura o pai de Públio, o grande homem daquela ilha, ele cura todos os enfermos daquela ilha e vai até Roma. Então, a caminhada de Paulo foi endossada por prodígios, maravilhas e sinais. Então, creia que o Senhor estará contigo, creia que o Senhor estará trabalhando e fazendo de você um grande missionário. E saiba que essa última viagem de Paulo, de Jerusalém a Roma, eu entendo como a 4ª viagem missionária de alguém que foi chamado para ser bênção por onde andou. Seja bênção. Eu não sei de onde você veio, mas sei, se você tem um compromisso com Jesus, o seu ponto final é os céus. Mas essa caminhada só será alegre e tranquila se você assumir o propósito de Deus para a sua vida, entender e assumir o que Deus preparou para você. Seja bênção por onde você for. Que Deus te abençoe. Até mais.